Bom, eu vou explicar para você sobre como que eu vou fazer na live. Então, eu acho que eu vou compartilhar a tela toda aqui, porque aí eu vou fazer slides e já vou mostrando para vocês o código, e aí não ficar trocando de tela o tempo todo. Eu acho que vai economizar um pouquinho de tempo. Aí eu acho que eu já vou começar aqui a compartilhar. Eu coloquei o meu telefone na live também, porque aí eu posso ver os comentários de vocês, mesmo sem estar na tela da conferência. Essa Tarsila é uma gênia, mano. Meu Deus. Pois é, o telefone vai estar sem fazer nada, né? Vamos pôr uma utilidade aí. Vamos ver se vocês estão vendo a minha tela. Quando estiverem vendo, vocês puderem avisar, por favor, só para mim. Ok. Então tá tudo certo. Bom, vou esperar só mais 2 minutinhos. Vamos ver se aparece mais alguém. Estou falando para vocês que eu vou explicar as atividades, né? Aí, se no final sobrar algum tempo, eu pensei em propor para vocês de alguém a tela com a gente, tentando fazer um código usando as propriedades que vocês vão aprender aqui hoje. Aí, se alguém já quiser ir pensando nessa possibilidade, aí no final eu pergunto quem se dispõe, tá bom? Aí pode ser aplicado em qualquer tema, só usando as propriedades, aí vocês podem definir o que vão fazer. Bom, só mais um minutinho, já tem, acho que bastante gente. 20 pessoas, sim, né? Mas tem os monitores, os instrutores também, então tem mais gente aí. O pessoal tá meio desanimado. Então, deu horário, então vamos começar. Bom, aqui, novas propriedades do CSS. Para quem não me conhece, meu nome é Társila e eu vou mostrar para vocês as propriedades hoje. A gente vai começar primeiro com bordas. Eu acho que vocês já devem saber um pouquinho sobre esse assunto, mas é só mesmo para revisar, para passar mesmo sobre esse assunto. Bom, a borda, como o próprio nome diz, é em volta do elemento, eu coloco um sublinhado, meio em volta do elemento. Aí, o jeito que a gente ele é mais ou menos assim. A gente coloca o seletor, que é o elemento que a gente quer colocar a borda, lá no CSS, pode ser no documento fora do HTML ou dentro, como vocês estão acostumados. Aí vocês escrevem o border, o tamanho da borda, a espessura da borda que vai ficar em volta daquele elemento. Geralmente a gente escreve em pixels, tem algumas outras unidades que a gente usa, vocês podem optar por elas também. O tipo de borda, que eu vou mostrar para vocês quais são os tipos, e a cor. Vocês podem escrever a cor normalmente, as cores em inglês, dá para vocês colocarem, escrevendo o nome da cor, também dá para colocar o código da cor em hexadecimal, em RGB, do jeito que vocês preferirem, qualquer jeito vai.
Os tipos de borda são esses aqui. Tem o solid, que é simplesmente um traço à volta do elemento, aí com o tamanho da grossura vai definir a grossura dessa borda. Esse aqui, o dashed, que está de amarelinho, é tipo uns tracinhos em volta do elemento. O dotted, que é os pontinhos. Double, que são 2 tracinhos. E esses últimos 4 aqui são basicamente muito parecidos. Eles têm tipo uma diferença, né, na questão do entalhe, para ficar com uma dinâmica mais legal, para 3D assim, sabe? Tem essa mistura aqui com as cores que vocês... a cor mais escura, a cor mais clara e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês, eu digo que eu fiz essas bordinhas, para vocês terem uma ideia. Dá para enxergar o que está escrito na tela, para quem está no celular, que fica mais difícil um pouco de ver. Ver se precisa dar mais um zoom aqui. Tá bom, se está dando para ler aqui. Dá para ver. Então, tá bom. Esse aqui foi o código que eu fiz aquela. Eu coloquei em vários parágrafos diferentes, aqui não está identado, vamos identar o código. Aí eu coloquei vários P's, escrito borda e o tipo de borda, e coloquei um ID em cada um deles. Vocês não viram normalmente, mas uma forma de dar nome para aquele elemento, tipo uma mãe com vários filhos. Se eu tenho vários filhos sem nome, são os P's. E aí, se eu coloco um nome em cada filho, eu posso um filho específico sem precisar chamar todos ao mesmo tempo. É tipo isso. Aí a gente coloca um ID para poder chamar cada P de forma separada. Aí é isso aqui no HTML. E agora vou salvar o CSS. Eu coloquei algumas coisinhas extras só para ficar bonitinho na tela. Coloquei o alinhado no centro e uma margem de 100 pixels para ele não ficar grudado no topo da tela, para ficar um pouquinho mais. Eu coloquei uma margem no P, porque se você não colocar a margem, a borda vai ficar sobre o elemento todo. Então, mesmo que você escreva uma coisa muito pequena, vai dar a volta ao final da tela. E você precisa colocar uma margem, porque aí a margem vai dar um espaçamento entre as letras, e aí vai ficar mais certinho a borda em torno da letra. Como eu coloquei muito pequeno, tipo, coloquei borda solid, borda dashed, então, como é muito pequenininha, eu coloquei essa margem para a borda ficar bem em torno do elemento mesmo. Aí eu coloquei uma outra fonte para ficar mais bonitinho e tal. Aí aqui eu coloquei, tá vendo? Border. É exatamente o que a gente coloca. A gente coloca o seletor, o elemento que a gente... Aí aqui eu coloquei os IDs. Lembra que a gente definiu os IDs aqui no HTML? Então, o ID a gente coloca ID, aí a gente coloca, entre aspas, um nome para aquele ID. Pode ser qualquer nome. O áudio está travando. Só um minuto, deixa eu ver se ajusta. Em que parte vocês pararam? O que não deu ID? Vê se melhora. Sim. Eu tô bem perto do roteador, então não sei por que tá travando. Se voltado, voltou? Tá dando para entender ou não? Melhorou? Tá bom. Se der mais algum erro, vocês me falam que eu... Então, eu estava falando sobre os IDs. No HTML, a gente ID, como a gente coloca quando a gente vai abrir a tag, antes de fechar com o sinalzinho lá de maior, a gente coloca ID igual, aí a gente coloca um nome, pode ser um nome que você quiser, um nome que você definir, entre aspas.
E aí no CSS, para você chamar esse elemento que você não dê, você coloca o hashtag. Aí foi isso aqui que eu fiz. Eu coloquei o... Tô travando de novo. Oh, meu Jesus. Boa tarde, Diego. Vamos ver se... Assim, eu não sei muito o que eu posso fazer quanto ao áudio, porque eu vou tentar chegar um pouquinho mais perto do roteador, tá bom? Só um segundo. Veja se melhorou um pouco. Deixa eu ajustar aqui o som, aquele que tá com o microfone. Melhorou o áudio, gente? Você tá dando para entender? Vamos esperar um pouquinho. Eu vou falando, né, para vocês testarem se o áudio tá bom, porque ficar falada não dá para ver se melhorou. Vocês estão digitando mais ou menos. Tá dando para entender? Mesmo que tá travando um pouquinho, tá dando para entender o que eu tô falando? Então tá bom. Então tá bom. Então, eu vou continuar. Aí, se não der para entender, vocês me falam, porque... Ah, entendi. Realmente. Tá, qualquer coisa que vocês não entenderem, vou pedir aqui nos comentários para mim repetir. Repito sem problemas, mas é que quanto aqui eu não consigo fazer mais nada. Aí, se não der para entender mesmo, aí vocês podem falar que eu repito, sem problemas, tá bom? Aí aqui é basicamente isso, eu coloquei o tamanho em pixels, o tipo, aí eu coloquei aqui todos os tipos para vocês verem, e a cor eu coloquei escrita mesmo em inglês. Aí eu vou só abrir a página para vocês verem como é que tá. Rapidinho. Como é que tá pronta, aberta. Depois os instrutores de vocês vão mandar esses slides e códigos que eu estou mostrando aqui. Eu já mandei para eles, tá bom? Aqui. Aí ficou assim, tá vendo o margem que eu coloquei? O margem que deu esse espaço em branco. Se eu não tivesse colocado nada, essa borda estaria horizontalmente, tá? Na tela toda, entendeu? Aí, por isso a gente coloca o margem. É uma boa dica, porque às vezes vocês colocam e não sabem porque a borda está ocupando muito espaço. Então, aí vocês colocam margem até ficar num tamanho bom, que dê para vocês, que dê para o que vocês estão fazendo, tá bom? Vamos continuar o slide. Agora o border radius, a pronúncia certa, tá bom? É a mesma coisa, vocês colocam o seletor, o elemento que vocês querem. Ele serve para vocês arredondarem as bordas, para não ficar aquela coisa quadradona na ponta do negócio. Então, vocês vão arredondar, e de acordo com o tamanho, que a gente também coloca em pixels, você vai ajustar para ficar mais redondo, tá bom? Como ele faz isso? Como que ele usa esse tamanho para arredondar? É o seguinte, o tamanho que você vai colocar lá em pixels, geralmente em pixels, vai ser o raio de uma circunferência. Para quem não sabe, o raio de uma circunferência é a distância do centro do círculo até a borda. Essa distância é a mesma para qualquer ponto da borda do círculo que você for pegar. Então,
esse círculo que é formado. Por exemplo, coloquei lá no meu código 25 pixels de rádios, ele vai definir 4 círculos na beiradinha do seletor. E aí, o tamanho desses pixels, ele vai definir o raio desse círculo. Esse raio vai servir para ele recortar essa bordinha. Então, quanto maior o raio, quanto maior o tamanho que vocês colocarem na propriedade, mais redondinha vai ficar a borda. Deixa eu ver os comentários aqui. Um tal de Thiago? Como assim? Não em servidor? Calma, gente, não entendi. Como assim divulgando a live em servidor? Tá tudo certo, gente? Não entendi esse comentário. Também não entendi, não. Oi. Gente, será que tem gente entrando que não é da turma? Só um minuto. Vou tentar resolver. Vou colocar aqui o pessoal como... Parei de compartilhar o errado. Parei de compartilhar a webcam. Só um minuto. Me dá moderador aí também, por favor. Ok. Eu acho que tem gente que não é da turma entrando na live. Ok, pessoal. Então, a gente pode continuar. Acho que eu vou... Pessoal, instrutores, por favor, me digam se eu posso continuar. Tudo certo? Pode continuar. Então, tá bom. Ok. Compartilhar a tela de novo com vocês. Então, é isso aí. Me digam se deu para entender a parte do border radius. Então, basicamente, quanto maior o tamanho do raio, o tamanho que você coloca na verdade, mais redondinha fica a borda do elemento. Aí, eu vou mostrar o código aqui para vocês. Eu acho que é uma linha aqui que eu deixei como comentário. Aqui. Eu coloquei como comentário aqui o border radius 10 pixels. Aí, como eu coloquei no P, todos os parágrafos vão aderir a essa propriedade. Aí eu vou recarregar aqui a página. Tá vendo? Ficou redondinho.
a borda dos parágrafos. Então é isso, o border radius. Vocês entenderam? Tá tudo certo? Tá, o chat tá bloqueado. Aí eu acho que eles não vão conseguir escrever. Tá. Entendi. Entender? Você conseguiu entender aí bonitinho? Sim. Então tá bom. Vou continuar. Qualquer coisa, se desbloquearem o chat, aí vocês me falam. Qualquer coisa eu repito, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre seletores de estado. O primeiro deles é link. Estado de um link. Você vai colocar a propriedade e um valor para o estado inicial de um link. O link que você coloca na página. Aquele azinho de âncora, sabe? Você coloca o href e o link e coloca alguma coisa entre as chaves para poder clicar naquilo lá. Então, esse você vai colocar o estado inicial do link e aí vai ser, como eu já disse. Vai ser, tipo, quando já clicou naquele link, ele vai aderir outra propriedade. Esse daqui, o link, é o estado inicial. Então, quando você definir o visited, vai ser depois que a pessoa visitou, é tipo para marcar mesmo quando uma pessoa já visitou aquele site, fica marcado para ela, mesmo por uma questão de facilidade. O active é quando está clicado, não é certa para isso, mas é mesmo quando você está com o dedo no mouse e aí vai aderir a uma propriedade. E último, o hover. O hover é quando você passa o mouse em cima do seletor que você colocou. Aí você vai mudar uma propriedade. Mas uma coisa, quando você coloca o hover, vai mudar instantaneamente. Vai mudar assim que passar o mouse daquele elemento, a propriedade que você colocou aqui dentro vai mudar instantaneamente. Aí, agora, eu vou mostrar para vocês o código com essas propriedades, com esses seletores de estado. Aqui. Vou abrir aqui no Atom. Eu estou usando o Atom, tá bom, gente? Não é o Sublime, igual vocês estão acostumados a usar, mas é muito parecido com ele. Só que ele é realmente gratuito, né? Open. Vou abrir aqui para vocês O chat está liberado de novo aí, gente. Quem quiser mandar alguma dúvida e tal, pode mandar. Tá bom. Então, podem me falar agora se vocês entenderam ou nas bordas. Também alguma coisa dos estados que eu vou mostrar agora o código. Se tiver tudo ok, a gente continua, tá bom? É o seguinte. Tudo ok? Ok? Tá bom. Tá bom, então vamos continuar. Como usar o bordas? Bom, aquele que eu coloquei lá é um exemplo, sabe? O que eu código mostrei para vocês, mas eu mostro aqui de novo nesse código agora que já é o dos estados. Eu mostro para vocês como que usa o border. O HTML que eu fiz simples, coloquei só uma âncora com o link do joguinho do Pac-Man. E aqui coloquei o jogo do Pac-Man para a pessoa poder clicar e jogar o joguinho do Pac-Man. Aí no CSS eu coloquei aquelas coisinhas básicas para deixar bonitinho. No body coloquei o text align. E ó, essa propriedade aqui, text decoration, é para tirar aquele sublinhado que geralmente fica quando você adiciona um link. Fica um sublinhado embaixo da palavra. Então, quando você coloca o text decoration none, vai tirar a decoração do texto, vai tirar aquele sublinhado. Então, eu tirei o sublinhado, aí eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei todos os seletores de estado que eu mostrei para vocês. Foi na cor.
Mas eu vou explicar uma coisinha para vocês. Quando a gente usa o Active e o Hover ao mesmo tempo, dá um probleminha. Por quê? Quando você está clicado no elemento com o Active, você está em cima do elemento. E isso chamaria as duas coisas ao mesmo tempo. Aí é bom, para não dar problema, quando vocês forem usar, utilizar um ou outro. Porque dá problema quando você coloca os dois ao mesmo tempo, porque os dois vão a mesma coisa, sabe? Vão chamar duas coisas diferentes, porque ele vai chamar a cor aqui, o red, e também vai chamar isso aqui. Aí não dá certo. Entendeu? Então, eu vou abrir para vocês o site do Estados HTML. Aí, ó, o estado inicial que eu coloquei lá foi uma coisinha. Outra coisinha é que eu já visitei, quando eu estava fazendo para mim testar, eu visitei um site. Aí, direto na propriedade visited, que mudou a cor para dourado, basicamente. Então, para mim, apareceu o blue, que seria o estado inicial do link. Mas quando vocês usarem isso aí na casa de vocês, vai aparecer. E aí, quando vocês, a partir do momento que vocês visitarem, que vocês clicarem, aquele link vai sair o visited. Então, o meu já ficou dourado direto. Aí, o active é quando eu tô clicada. Então, eu vou apertar o mouse aqui, tá vendo? Ficou vermelho. Do active. Tá vendo? A Isabela está comentando, vamos ver o que ela nos diz. Eu vou comentar o active aqui para mostrar a vocês como que fica o over. Aí para comentar, se você quiser. Sim, bom. Vou trocar o link, vou mostrar para vocês. Ótima ideia, né? Como é que eu não pensei nisso antes? Tá bom, eu vou trocar. Aí, só vou mostrar o hover primeiro, que aí a propriedade que eu coloquei, que a cor de fundo fique dourada, background color, e a cor da fonte, da letra. Então, aqui quando a gente passar, tem que recarregar a página, não esqueçam de recarregar a página. E salvar o código também, porque não salvei, tá vendo? Tem que salvar o código e recarregar a página para ver as novas edições. Então, funcionou. Funcionou. Aí, quando a gente passa o mouse em cima, o fundo fica dourado e fica branco. O link para vocês verem como é que fica. E o link que está aqui, o original, vai mesmo para o joguinho do Pac-Man que a Google fez. É um jogo para a pessoa jogar o joguinho do Pac-Man, tá bom? Aí eu vou trocar aqui o link. Eu acho que eu vou colocar alguma coisa inválida mesmo, só para vocês verem o estado inicial. Só trocar o finalzinho aqui. Como eu tirei o link, não vai funcionar mais, né? Porque não existe isso. Tá bom? Não existe isso. Aí, ficou azul. Mas aí, se eu clicar agora, não vai funcionar, porque o link não vai para o lugar certo, tá bom? Alguma dúvida sobre isso, gente? Alguma coisa que você... o border. Vou colocar o border aqui no estado que alguém me pediu para colocar. Daniel me pediu para colocar o border. Como é que funciona? Tá aqui, estado certo. Eu vou colocar aqui no final ou aqui em cima. Aqui em cima, porque já tem um A. Aqui eu coloco border. 2 pontos. A primeira coisa é o tamanho, vou colocar 5 pixels. Depois o tipo, vou colocar o mais simples deles, que é o solid. E a cor, vou colocar qualquer uma, red. Pronto. Aí, que usa border,
E o border radius, foi errado, pera. Border radius, vou colocar aqui 10 pixels. Vamos salvar e recarregar a página. Aí, ficou a border em a volta do azul, tá bom, gente? Deu para entender como é que coloca direitinho? Ok, de nada, qualquer coisa vocês podem falar. Pessoal, a questão dos seletores de estado vocês entenderam bem? O link, o visited, active, hover, tudo certo? Eu vou mandar os códigos no final, aí se vocês também quiserem dar uma revisada depois, tá bom? Ok, eu vou tirar esses aqui que eu já mostrei, para não ficar muito pesado. Travando a tela, né? Voltando para o slide, vamos continuar. Agora é a hora das transformações. Vocês viram que quando a gente coloca o hover, por exemplo, muda instantaneamente, como eu disse para vocês. Quando a gente coloca o mouse em cima, já muda a propriedade que a gente colocou lá. Então, para isso existe o transition. Ele é da seguinte forma. A gente coloca o seletor normalmente, o seletor normal e a propriedade que a gente colocou nele e o transition. O transition a gente coloca no seletor normal. Como é que ele funciona? A gente coloca a propriedade que a gente vai mudar. Primeiro eu vou explicar o que o transition faz. Ele vai a gente mudar de um estágio inicial para um estágio final em um determinado tempo. Então, vai suavizar aquela mudança. Vai suavizar. Quando você colocar o mouse por cima, igual no hover, ele vai demorar um pouquinho mais para mudar a propriedade. Então, não vai ser drasticamente igual acontece quando a gente não coloca nada, tá bom? Então, a gente coloca a propriedade vai mudar. No caso aqui, ó, olha para vocês verem. Eu coloquei cores específicos, eu coloquei um nome genérico, para vocês verem que pode ser com qualquer coisa, tá bom? Aí aqui uma propriedade com um valor X, um valor inicial, e aqui tem o mesmo seletor, só que com um seletor de estado, por exemplo, o hover. Aí a gente coloca um valor Y para a mesma propriedade, ou seja, quando eu passar o mouse em cima, aquela propriedade vai mudar do X para o valor Y. Então, é isso. E aí o transition vai fazer isso ficar mais suavizado. Aqui a última coisa que a gente coloca é a função de interpolação. Ela é o seguinte, vai ser como essa transição vai ser dada. Se ela vai ser muito rápida ou se ela vai ser muito rápida e depois devagar, vai ser devagar e depois rápida, ou se vai ser linear, tipo, vai mudando gradualmente certinho. Vou mostrar quais são as funções de interpolação para vocês. Pessoal, eu estou aqui no site, o pessoal está comentando sobre outras coisas. Eu queria pedir para vocês deixarem para falar de outras coisas que não estejam relacionadas com a aula ou com dúvidas nesse momento, porque eu tô lendo os comentários aqui pelos e se ficar coisa o tempo todo, acaba perdendo o foco, sabe? Eu fico tentando ler alguma dúvida e não é. Aí eu peço, por gentileza, que deixem para comentar disso mais no final, tá bom? Então, vamos continuar. As funções de interpolação são as seguintes. Tem a normal, default, é a que já vem como padrão. Então, se você, por exemplo, colocar o transition, colocar uma função de ação, já vai vir, mesmo que não esteja explícito no
já vai vir essa daqui padrão. Ela, ou você explicita ela, escreve default, ou você coloca easy, igual tá aqui no terceiro balãozinho, só que sem o in. É o nome dessa função que já vem como padrão. Aí tem essas outras 5, que é a linear, que vai mudar normalmente, e essas outras aqui que eu vou mostrar para vocês, a animação fica a mudança, tá bom? É uma animaçãozinha que dá para vocês verem como que essas funções se comportam. Gente, vou passar o mouse aqui. Tá vendo que os balõezinhos estão subindo? É o seguinte, eles estão saindo do estágio inicial para o final. Bom, travou? Vou passar mais algumas vezes para vocês verem. Se não der para ver, gente, depois vocês abrem o slide e cliquem no link também, que dá para ver melhor, tá bom? Mas basicamente eles sobem de maneiras distintas, mas eles chegam ao mesmo tempo. Então, explica de novo a parte da função. Que parte? Travou. Tá bom, vou voltar. Não voltar aqui não, voltar no slide. A parte que você quer que explique do início das funções de interpolação, acredito que vão para o Classroom, porque eu mandei lá, eu acho que o pessoal deve postar lá para vocês, tá bom? É só pedir para os autores de vocês colocarem, que coloca de novo. Então tá, esse que você falou agora. Tá, é a função de interpolação. São essas aqui, e aí elas vão mudar um estágio inicial para um estágio final diferentes. Ou seja, um pode começar devagar e depois ficar muito rápido, outro pode começar muito rápido e depois ir devagar, ou então intercalar esses valores, ir devagar, depois rápido, depois devagar de novo, esse tipo de coisa. Essa animaçãozinha é para mostrar para vocês como é que cada uma dessas funções se comportam. Ou seja, todos os balões estão saindo da posição inicial para uma posição final. Todas elas também chegam na posição final no mesmo tempo, mas o caminho é diferente, igual aqui. Ó. O Cabic Vizier, ele vai muito rápido, para no meio e depois cai muito rápido de novo. Então, essa é a diferença entre eles. É uma coisa, sim, se vocês olharem, é simples a ideia deles, entendeu? São diferentes para vocês poderem utilizar de forma da forma que vocês preferirem, tá bom? Então é isso. Esse o Cabic Vizier, ele é uma coisa que é uma função de interpolação que você pode ajustar, porque tem esses outros 5 que são os que já vêm prontos para vocês. Agora, esse último, vocês podem mexer nele. Tipo, pode ir muito devagar. Como mexer nele? Eu vou abrir aqui, olha, vou inspecionar o código. Vejam se vocês estão vendo. Aparece aqui, basicamente. Tá dando para ver? Essa telinha que abriu do lado do slide. Tá bom. Vou tentar puxar ele aqui para ver se eu vou mostrar para vocês como é que a gente ajusta ele. Tem como ajustar ele pelo Google. Você está ouvindo o áudio e a imagem está travada. Então, se não melhorar, depois você dá uma olhadinha no slide que vai estar tudo colocado lá, esses links que eu olhei, tá bom? Aí vocês dão uma olhadinha. Aí aqui, ó, você pode ajustar o Cabic Vizier, que aparece aqui, ó, Transition Time Function. Aí aparece aqui o Cabic Vizier.
Aí você pode clicar aqui e pode ajustar a função da maneira que você quiser. Tipo, aqui, tá vendo essa bolinha aqui em cima, roxinha? Tá mostrando como é que ele vai se comportar. Esse aqui, por exemplo, vai ir rápido nesse período aqui, depois vai ir um pouquinho lento e depois volta a ser rápido. Então, vocês podem puxar essa bolinha aqui até ajustar, tá bom? Ajustar o que vocês quiserem. E aí, para colocar isso no código de vocês, é só copiar esse códigozinho que está aqui embaixo e colar lá na terceira propriedade. Se não deu para entender, eu vou mostrar o código agora, que vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês verem na prática como é que usa isso daqui, tá bom? É o seguinte, vou abrir aqui para vocês o código que eu fiz, bem simplesinho, mas só para ilustrar. Eu sempre clico no errado aqui. Open. Não é new, é open. É o transition. Transition, HTML e CSS. Vamos abrir aqui. Carregando. Ok. Abriu. O HTML que eu coloquei. O que eu coloquei no HTML? Coloquei um P vazio. Vamos mostrar o que eu fiz no CSS para que isso se tornasse alguma coisa no final das contas. Foi praticamente uma mágica. P vazio em alguma coisa. Olha o que eu fiz. Eu ajustei o tamanho do P, ajustei ele para 500 pixels de largura, ajustei ele para 500 pixels de largura e 500 pixels de altura. Então, dessa forma, para ficar ele um quadradão na tela. Aí eu coloquei o border, aí mais um exemplo de como a gente usa o border, coloca o tamanho, o tipo, a cor, coloquei também o border radius, só que esse aqui tem uma curiosidade legal para vocês. O que eu quis fazer aqui foi fazer esse P virar um círculo completo. Então, o que eu... Deixa eu tomar uma coisa aqui. Eu coloquei aqui como os mesmos 500 pixels da largura e da altura. Isso quer dizer que aquele círculo que eu mostrei para vocês aqui vai estar basicamente exatamente dentro daquele quadrado que eu formei, entendeu? Aí isso aqui vai virar um círculo completo, tá bom? Coloquei a cor de fundo cinza e coloquei o transition. Aqui, colocado para vocês, é a propriedade que eu vou mudar. Eu quero mudar mais de uma propriedade, eu coloquei aqui all, que quer dizer todos. Então, eu quero que todas as propriedades mudem nesse tempo, tá bom? Então, todas as propriedades que eu coloquei aqui no hover vão mudar em 1 segundo e meio, 1.5 S, tem que colocar o S para indicar que são segundos, ou então dá para colocar 1.500 milissegundos, é a mesma coisa, e vocês colocam o ms, tá bom? E aqui a função de interpolação. Como eu tinha dito para vocês, aqui normalmente é a easy, que ela... Deixa eu mostrar de novo o balãozinho, vejam se dá para ver o balãozinho. Ela começa mais rápida e depois suaviza. Ela começa mais rápida e depois fica um pouco devagar. Ok, ela escrevi só para deixar explícito, mas se eu não tivesse escrito, bem estaria aqui. E é isso. E aqui eu coloquei para quando eu passar uma mudar a cor de fundo e mudar a borda. Então, agora vou mostrar para vocês como é que ficou esse código. Só abrir aqui. Ah, não é estado transition, né? Transition. Vamos abrir de novo. HTML.
Ah, isso. A Isabela mandou o link dos balãozinhos. Se vocês quiserem abrir rapidinho como é que é o comportamento direitinho, porque pode ter travado um pouquinho. Aí, vou dar um minutinho para vocês olharem. É bem rapidinho, é só passar o mouse em cima dos balãozinhos que eles sobem e descem. Só para vocês verem como, na prática, as funções de interpolação. Você vê, pode abrir rapidinho. Acho que tá ok. Deu para todo mundo. Eu acho que deu tempo. Se não der para ver agora, vocês podem abrir depois também, que o link está lá no slide. Então, vamos ver se funcionou? Ficou uma bolota, porque eu coloquei colocado como um quadradão, depois eu coloquei o border radius para ele ficar lá, e agora vamos ver como é que ficou o efeito do transition. Aí, eu basicamente troquei a cor da borda com a cor de preenchimento. Aí, ele suaviza, ele usa esse tempo para suavizar a transição que a gente está usando, tá bom? Fica assim. Vou tirar o transition só para vocês verem que fica sem o transition, tá bom? Ctrl X. Sem transition é instantâneo. E com o transition, ele vai respeitar aquele tempo que você definiu, tá bom? E olhem que como eu coloquei all, até no início tem uma transição, tá vendo? Início, o P era pequenininho e depois eu defini ele para aumentar a largura e a altura e mudar a cor de fundo. Então, no início também deu esse efeito de transição, tá bom? Porque eu mudei as propriedades. Então, não é só quando eu passo o mouse em cima, tá bom? Aí, vai suavizar. Explica de novo qual parte. Assim, vou para vocês que se eu vou tirar as dúvidas se forem mais rápidas, porque se eu ficar voltando muito, não dá tempo da gente ver tudo que a gente tem para ver. E depois também, o pessoal vai postar no YouTube a live, se alguém quiser rever, acessar os slides e tal, para entender direitinho, tá bom? O que eu expliquei foi, só recapitulando bem, para ninguém ficar errado, foi o transition, que a gente coloca aqui a gente coloca qual propriedade a gente quer mudar. Eu coloquei all porque eu quero que mude todas. Você coloca em que tempo quer mudar e você coloca a função de interpolação. Pode ser também linear, que também tem lá o linear. Aí aqui eu recarrego a página e aqui ela vai mudar completamente linear, né? Porque o vai rápido e depois fica devagar. O linear vai gradativamente, tá bom? Então, é basicamente isso. Vou continuar aqui. Animações. Agora, vou falar com vocês sobre animações. É o seguinte, com as animações, você consegue fazer esse tipo de coisa, igual eu mostrei para vocês com o Transition, só que uma coisa mais detalhada, uma coisa mais complexa também e mais profunda. Eu vou mostrar, então. Vocês colocam a propriedade Animation, vocês criam um nome para essa propriedade, vocês criam um nome para a animação que vocês vão fazer. E o tempo também, o tempo que vocês querem que a animação dure e, como eu já tinha mostrado, a função de interpolação. É o seguinte, tem outras coisas, vou colocar aqui na frente também. Tem outras coisas um pouquinho
complexas e que se a gente tiver algum tempo no finalzinho, eu posso explicar para vocês também. Mas eu deixei linkado um site para vocês lerem. Quem tiver o interesse de aprofundar um pouquinho mais, tem o link lá que vocês podem ler. Tá, é muito bem explicado sobre as outras que estão faltando aqui. Mas já faz alguma coisa. Já ajuda um pouquinho. Cássia, o que você quer que eu repita? Qual parte? Pera, eu acho que conectou dela. Tá offline aqui pra mim. Então, quando ela voltar, a gente vê isso, tá bom? Vamos continuar. Então, é o seguinte. Com isso daqui, vocês conseguem fazer uma coisa mais detalhada. Porque com vocês tinham um inicial e um estágio final. Agora com o animation, vocês conseguem definir vários estágios ao longo do tempo. Igual que eu estou mostrando para vocês. 0%, 50% e 100%. Vocês conseguem mudar as propriedades em cada um desses estágios. Não precisa ser só esses. Pode ser, se vocês quiserem, 0%, 1%, até o 100%. Para valores diferentes, vai funcionar. Vocês vão conseguir transitar muitas propriedades diferentes. Aí aqui eu mostrei para vocês a propriedade. Primeiro aqui eu tenho um valor X, depois um valor Y e um valor Z. Para mostrar que justamente vai variando de acordo com a decorrência do negócio. Tá bom? Para vocês criarem a animação, tem que colocar frames aqui da sua animação. E só depois aqui dentro dessa tag vocês colocam os estágios que vocês querem. Tem que ser exatamente assim. Eu não sei exatamente porquê, mas é dessa forma. E outra coisa, o Transformer, o Transformer é outra coisa. O Transition, a gente usava quando acontecia alguma coisa. Por exemplo, o com hover. O animation não tem necessidade. Vocês podem deixar ele rodando sem precisar de alguma... Não. Ou também com interação. Também funciona da mesma forma, mas pode deixar sem a interação também. Tá bom? Só um minuto, depois vamos para as dúvidas. Vou mostrar o código para vocês do animation que eu fiz. Só um minutinho. Pessoal, deu para entender a teoria do que eu falei, do animation? Ok. Gente, cadê a outra parte do animation? Só tem o CSS aqui. 1, 2, 3, 4. Tá faltando um pedaço. Só um minuto, deixa eu ver se acho ele perdido por aqui. Que estranho. Apareceu aqui, não apareceu para mim. Não. Aqui. Agora apareceu. Não sei se foi eu que não tinha visto antes, mas agora apareceu. Seguinte, coloquei também novamente um HTML muito simples, coloquei uma imagem e coloquei um ID para essa imagem. Coloquei porque é uma imagem do Bob Esponja. Então, vamos ver o CSS. Body, coloquei a cor de fundo da página preta. E aí, para a imagem do Bob, eu coloquei a largura como 370 pixels, o top como 50 pixels e o left também. O que é isso? O top é a distância da borda de cima até o elemento. Então,
isso é que o meu elemento vai descer um pouquinho em relação à borda de cima da tela. E o left é a mesma coisa, só que para a esquerda, é de acordo com a borda esquerda da minha tela. Então, eu vou ter 50 pixels de distância entre a imagem e a borda esquerda da minha tela. Isso aí. E eu coloquei o border também. Vou colocar aqui os 5 pixels, que eu estou sempre colocando 5 pixels. Pode, tá? Não é só 5 pixels. Coloquei o Ridge e Hot Pink, que é um rosinha mais escurinho. Coloquei o Transition também, para vocês verem que dá para a gente usar os dois ao mesmo tempo. Transition e o Animation. Transition eu coloquei aqui All, que vai ser todas as propriedades que eu coloquei lá, vão mudar em 1 segundo. E o Easy também poderia ser qualquer um. Coloquei border radius para ficar redondinho. E nessa daqui, a gente está usando praticamente todas que a gente viu, né? Todas as propriedades. Então, usei border radius. E o position, coloquei relative. Vocês ainda não viram isso daqui, mas quem tiver curiosidade de pesquisar sobre, pode pesquisar. Mas, sério, isso aqui é simplesmente poder mudar a posição da imagem na tela, para ela não ficar em um lugar só fixo, para eu poder variar a posição dela na tela. Então, quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre a propriedade, pode ficar à vontade para fazer isso depois que a gente terminar a live, tá bom? E o Animation. O Animation, eu coloquei o nome da animação como flutuando, coloquei o tempo de duração dela como 4 segundos, linear. Poderia ser também qualquer uma outra função de interpolação. Olha aqui, estou mostrando para vocês aqui, essa parte aqui do Keyframes, que vocês podem colocar quantos estágios vocês quiserem. Claro, até no máximo 100, né? Porque é 100%. Então, não tem nenhuma dúvida, não. Tá certo, vou continuar. 0% para que o top de 50 pixels e o left de 50 pixels, até agora é a mesma que estava antes, que eu coloquei aqui na propriedade inicial. Agora, a partir do 25% já muda um pouquinho. Aqui eu coloquei o top para ser 300 pixels, ou seja, o que vai acontecer? O que a gente pode imaginar? Do 0 até o 25% vai ter uma transição, e nessa transição, o espaço entre a borda superior da sua tela e a imagem vai de 50 pixels a 300 pixels. Então, o que você vai perceber é que vai descer, a imagem vai descer, porque o espaçamento de cima vai aumentar, tá bom? Aí, 50%, deixei o top como 300, ele vai continuar na mesma altura da tela. A única coisa que vai mudar é o left. O left é a margem à esquerda, que agora, ao invés de 50 pixels, vai passar a ser 400 pixels. Então, vocês vê, basicamente, a imagem se deslocando na parte direita da tela, né? Porque eu vou estar aumentando o espaçamento da borda esquerda, então o efeito vai ser indo para a borda direita, tá bom? Agora, 75%, eu já vou subir de novo, vou deixar a borda esquerda como 400 e vou fazer a imagem subir um pouquinho, porque eu estou diminuindo o espaçamento de cima. E por último, voltei para o estágio inicial, que o top é 50 e left, ok? Aqui mais uma coisinha que seria o que acontece com o transition. Quando eu passo em cima do bob, a borda vai mudar para roxo, a opacidade dela vai ficar 90%, ou seja, ela vai ficar um pouquinho transparente. Se eu colocasse 100%, ela estaria totalmente opaca. E 0% é totalmente transparente. Então, quanto mais perto do 100, mais opaca ela tá.
Quanto mais perto do zero, mais transparente ela vai estar, tá bom? Então, a opacidade vai ser 50%. Vai ficar um pouquinho mais claro. E o border radius, 50 pixels. Vai ficar um pouquinho redondinho nas laterais. No caso, mais redondinho, porque olhem aqui. Aqui em cima, eu coloquei o border radius também, só que como 20 pixels. E aqui embaixo, eu coloquei como 50 pixels. Então, vai ficar mais arredondadas as bordas, tá bom? Já tá salvo? Vou mostrar para vocês o resultado dessa, tá bom? Animation HTML, este daqui. Não sei se tá dando, se tá mexendo aí para vocês, mas o Bob tá girando, em 4 segundos ele tá dando uma voltinha na tela. Para ver ele girando. Isso. Que bom, que bom. Se estiver travando também, dá para vocês olharem depois. Uma coisinha que eu vou mostrar para vocês aqui, só para complementar a coisa do animation, é a seguinte. Se a gente não nada, ele vai fazer só uma vez. Agora, tem um parâmetro que você pode passar aqui, não sei se o certo é parâmetro, um outro valor que você pode colocar aqui, fazer ele ficar girando continuamente. Eu acho, vamos só testar, eu acho que é infinito. Vou testar aqui, rapidinho. Isso, é esse mesmo. Você coloca o infinito e fica fazendo esse ciclo do animation e mais uma coisa, transition. Lembra que a gente tinha colocado o transition? É quando a gente passar o mouse e vai mudar aquelas coisas. Então, vamos lá? Vê se deu para ver. Quando eu passo o mouse em cima, ele fica um pouquinho mais preto, um pouquinho mais opaco, ou um pouquinho mais transparente, e a bordinha para roxo e fica mais arredondada, tá vendo? Então, eu usei os dois ao mesmo tempo, o animation e o transition. Tá dando para ver, gente? Que bom. Então, tá bom. Alguma dúvida sobre isso? Sobre o animation? Sobre tudo que a gente já falou? Deixa eu passar aqui o slide. Dúvidas? Alguma dúvida acerca de... Não, deu para ver. Esperar ver se mais alguém digita alguma coisa. Ai, gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, que bom que deu para entender. Que ótimo, gente. Fico muito feliz. Qualquer dúvida também que vocês tiverem depois, quando vocês estiverem testando tudo, vocês podem mandar para os outros monitores que a gente dá uma olhadinha para vocês, tá bom? Então, é isso. Eu queria saber aquela proposta... só deixa eu falar primeiro. É isso que eu estava falando. A proposta de querer transar para a gente, alguém tá afim de colocar na prática as propriedades de hoje? Mostrar para a gente? Vamos ver se alguém se habilita. Eu passo a tela para você que se habilitar e aí você pode testar. Do jeito que você quiser, tá bom? Não precisa fazer coisas parecidas com as minhas, as propriedades. Tudo bem, Gabriel. Depois surge outra oportunidade.
Uhum. Que ótimo, que ótimo. Muito obrigada, gente. Vou parar a transmissão da minha tela aqui. Ah, última coisa. O slide que eu coloquei aqui para vocês, vou passar aqui mesmo, tá? Nos slides aqui que eu coloquei. Tem alguns links que eu coloquei para vocês que eu usei e eu acho que seria bom se vocês lessem, porque daria para aprofundar e tal. Tá bom. Tá bom, vamos ver se alguém se habilita. Será que alguém vai querer estar pra gente? Ou eu posso ela para Isabela mostrar pra gente uma transição? Que pessoal tímido, gente. Se vocês não tiveram dúvida, tentem praticar rapidinho. Ué, se não tiveram dúvida, né? E avaliem a live, tá bom? Não esqueçam de dar lá pra gente, tá bom? Então tá bom, vou voltar a tela então para Isabela para ela mostrar pra gente a transição, tá bom? Ela tem, deixa eu achar aqui. Não esqueça de lerem os links que eu coloquei aqui, em especial esse último aqui, o Chef of Design. Ele vai explicar direitinho o animation e os valores que eu não comentei aqui agora. Igual o Infinite, que eu explicar para vocês direitinho como é que coloca esses outros valores, tá bom? Deixa eu pôr aqui. Pronto. Vê se dá para você se apresentar agora, Isa. Gente. Tá sim, eu só vou abrir o arquivo aqui, aí eu já mostro. Então tá bom. Enquanto você abre aí, eu vou falar mais uma coisinha. Fica à vontade. Sobre o Transition e o Animation, eu sei que a gente colocou vários valores um em seguida do outro. Essa é uma forma abreviada da gente escrever essas propriedades. Porque tem como vocês escreverem uma por uma. Tem uma variação, tem tipo transition. Eu tô com transition. Vocês colocam transition em outra palavrinha e aí você, por exemplo, o tempo. Transition em uma outra palavra, eles definem a função de interpolação. Então, tem como vocês escreverem isso separadamente. Mas, geralmente, a gente tudo junto para apontar algumas linhas. Mas, também, se vocês quiserem dar uma olhadinha nisso, fiquem à vontade, porque dá para vocês tirarem alguma dúvida, tá bom? E a mesma coisa com animation. O animation para escrever aqui a gente colocou separado por espaço, dá para a gente escrever separadinho também. E nesse site aqui, o Chef of Design vai explicar direitinho como é que a gente coloca isso separadamente e como que a gente coloca junto, porque também tem uma ordem de colocar esses valores, tá bom? Alguém tem alguma coisa para falar? Acho que não. Eu tenho uma coisa para falar. Pode falar. Boa tarde. Então, como sempre, né, chega aqui no final para anunciar as próximas lives, né? Então, a que eu falei que tinha a surpresa, né? Surpresa nada, né, velho? Né? Tem gente que vai chorar e tem gente que vai rir. Então, a semana que vem ficou com o tema do GitHub, né? Como publicar no site. Só que dessa vez eu vou trocar. O que vai acontecer? Semana que vem eu vou dar uma aula normal sobre Div
e classe. Ou Spam. sobre div spam ou classe ID. Eu vou tentar mesclar esses dois assuntos, mas só como eles são muito grandes, então eu vou ver qual dos dois que eu vou colocar. O div spam, ele ajuda muito com a live do André, né? Que é aquela live que o André fez, e o classe ID ajuda muito na live da Tássila, mas eu provavelmente vou ficar com o div spam, que é dois conceitos muito importantes do coisa, que a gente tem uma aula sobre isso, só que como para usar não é meio difícil fazer um site sem div spam, né? Então, a semana que vem a live é minha às 14 horas e na outra semana é como publicar um site pelo GitHub, aí vocês vão poder publicar o site se vocês quiserem com o tema do João lá, ok? Aí depois disso as lives vão entrar em uma pausa. Aí, essa pausa vai ser para a gente ver se a gente continua as aulas online até a quarentena acabar ou se a gente vai fazer se a gente vai esperar mesmo a quarentena voltar para continuar as aulas e ver se faz alguns temas excedentes. Mas agora a gente tecnicamente já entrou no limite das coisas que foram ensinadas até agora, né? A gente tem muito mais tags, tem muitas mais propriedades de CSS, só que essas outras propriedades, a maioria depende de uma coisa que vocês não souberam ainda, entenderam? Aí, então, eu vou tentar dar uma aula, aí eu vou fazer uma aula teste semana que vem, depois vai entrar como publicar no site do GitHub com o João, finalizando tudo. E na outra semana, aí na semana do João lá, eu já respondo, a gente já vê o que a gente vai fazer. Ok? Ok, todo mundo, o povo mandando aqui. No mais, avalinha lá no Forms, né? Avalinha a live da Tássila, que foi muito top. A Isabela conseguiu resolver o negócio aí. Oi. Conseguiu Então, resolver? é porque eu peguei uns negócios que eu já tinha feito, só que a imagem não tá salvando. Tava tentando achar a imagem, porque era de um site que eu tinha feito. Ah, mas enquanto... pode deixar. Se você tiver mais coisa pra falar, eu posso ir tentando procurar, mas se não, pode deixar também. Aí o Marcos vai fazer o exercício hoje, como prometido, né? O exercício da live do André. Aí vocês vão fazendo. Esse exercício não é só para fixar mesmo o negócio da live. Todas essas tags que a gente passou até hoje, todas essas tags que foram passadas, todas essas lives, né, na verdade, todas essas lives, tirando a da Janine, que é semana passada sobre o trabalho, elas sempre foram conteúdo adicional. Então, é uma coisa que vocês não veriam se tivesse no curso normal. Contando que aqui que faltaria 2 semanas, faltaria um mês mais ou menos para acabar, né, as aulas, se não tivesse rolado a pandemia. Então, isso daí é puro conteúdo extra mesmo. Assim, eu acho muito interessante vocês baterem. Esses conteúdos a gente pensou num jeito baseado no jeito que a gente mais usa, né? Quando a gente vai fazer um site normal da web. Então, a maioria deles usam essas tags, essas propriedades, entendeu? Então, esse é um conteúdo bem interessante. Aí, semana que vem vai ser um conteúdo mais fixo mesmo. E provavelmente esse conteúdo vai ser repetido quando as aulas voltarem. Só que, se alguém quiser adiantar um site ou quer fazer outro site, Div Spam é um conteúdo muito interessante. O Div é mais, né? O Spam é de vez em quando. O Div é bem mais interessante que o... Essencial, né? O Div. Ok? Já consegui resolver aqui, se vocês quiserem ver Então, isso. tá. Peraí, só um minuto. Então, a academia fez algum... Sim, o Aramis Zezé falou um negócio interessante. Falou assim, a pandemia fez para completar o curso. Sim, as aulas são poucas, a gente dá o básico, a gente dá o norte para vocês continuarem estudando. Mas isso é toda a programação. Se fosse passar tudo, aí o curso ia durar quase 1 ano e meio praticamente, né? E ainda não ia conseguir passar tudo direito. Falando assim, a pandemia parece ser boa. Não, né? A pandemia não é boa, né? Mas a gente adapta, né, velho? Vai fazendo adaptação.
E o único problema é que, por exemplo, hoje teve ocupação de, sei lá, aqui a live chegou o pico de 22, mas tinha 4 ou 5 monitores juntos aí, né? Então, de 15 pessoas, mais ou menos 80 que teriam, né? Então, tipo, é muito pouca gente que está aderindo às lives. Mas eu vou tentar dar um jeito de ampliar a divulgação dessa live de sábado, essa aula teste, para ver se dá mais gente. Agora pode assumir daí, ô Isabel. Oi, então, eu só achei um exemplo que eu já tinha aqui, eu vou compartilhar a tela e eu mostro para vocês. Acho que já tá dando para ver, né? Então, era só uma animaçãozinha. Cadê? Ou é uma transição? Eu não me lembro. É uma animaçãozinha que está aqui, que ela vai fazer basicamente uma imagem ficar flutuando da esquerda para a direita. O resultado dela está, aqui. Era só isso mesmo. Ficou legal. Como ainda falta 10 minutos para o tempo da live acabar, eu queria ver com vocês se vocês querem que eu mostre o site lá do Animation que tem as outras coisas que faltaram. Ou se não, se vocês querem saírem mais cedo e tal. Me falem aí o que vocês acham. Aí, um voto a favor. Quem mais se pronuncia? Olha, parece que o pessoal tá animado para ver. Tá bom. Vou mostrar para vocês. Só um minuto, vou compartilhar a tela. Pera. Isabela, eu acho que você tem que me passar a apresentação de novo. Ok, peraí. Aí, olha, para vocês depois olharem no site direitinho, Chef of Design. Aí tá aqui no fim, é ele que eu vou mostrar para vocês. Tásula, como Oi, que eu faço para passar a apresentação para você? clica no meu nome e vê se aparece a opção de tornar apresentador. Não. Só aparece iniciar bate-papo privado. Ah, eu mesma vou me tornar apresentar. Era só clicar no meu nome e apertar. Agora deu, agora deu. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui. Tá bom. Vocês estão vendo a tela? Tá bom. Ok, esse linkzinho. Vou excluir esses outros aqui que já viu. Só com esse daqui. Então é o seguinte, ele vai explicar o que é o animation e também vai dar alguns exemplos aqui. Eu vou esperar carregar mais um pouquinho, que aparece a animaçãozinha aqui. Tá vendo? Aqui ele está mudando a cor, o de fundo da. Vamos ver como é que ficou o CSS só para ter uma noçãozinha do código. É o seguinte, eu não falei para vocês, mas dá para usar junto com o keyword, dá o from e o to, de e para. É a mesma coisa que usar 0% e 100%. É uma outra forma de escrever quando você quer somente 2 estágios. Quando você quer mais de 2, aí você usa mais as porcentagens, tá bom? Aí, deixa eu aumentar, né, a fonte, porque tem no celular, tamanho aqui, para ver, para ler, gente. Acho que agora deu. Aumentei bastante.
Agora dá, então não estava dando. Eu vou mostrar de novo. Então, aqui, ó, ele usou o fundo, que no caso ele colocou uma classe para, eu acho que alguma coisa assim. Jogo elemento, não importa muito. Aí ele colocou o animation e chamou a animation de transition. Não confundam que isso aqui não está misturando animation com transition, é porque o nome que coloca aqui pode ser qualquer nome. Então, ele escolheu transition. Então, ele colocou aqui, colocou o tempo e colocou o infinite. Lembra que eu falei para vocês que dava para colocar o infinite? E aqui vai ir rodando sempre, infinitamente. Aí tem o background, ele colocou dessa cor. E aí o resultado foi o que deu para ver aqui. Result. Aí fica mudando de uma espécie de roxo para um laranja. E uma outra que é basicamente a mesma coisa, ele só mudou as cores, tá bom? Aí aqui ele está falando que a diferença, olha, a diferença desse código aqui de cima e de baixo é que em um ele usou o from e o to, e no outro ele usou 100% e 100%. Dá o mesmo resultado quando você só quer 2 e tá bom? Aí aqui ele já vai começar a apresentar as propriedades que dá para escrever separadamente. Então, é dessa forma. Você coloca animation name e coloca o nome que você quer, qualquer nome que você quiser escolher. Ou então, você coloca... não, é só isso mesmo, porque é o primeiro. Não tem como você colocar, você tem que pelo menos colocar o nome e o tempo para funcionar. Você pode ocultar algumas propriedades, não pode ocultar o tempo, porque ele é essencial para a animação funcionar, tá bom? Então, aqui é Animation Name. Escolheu um nome e colocou. A segunda é Animation Duration. Aí ele colocou o tempo em segundos. Aí aqui ele já mostra como é que fica a abreviação disso. Que aí é só colocar o animation, o nome e o tempo, tá bom? Aí, ao invés de colocar Animation Name e embaixo colocar Animation Duration, 2 segundos, você já coloca igual eu mostrei para vocês lá nos slides. Aí aqui, Animation Time Function. Ele é para você aquela função de interpolação que eu mostrei para vocês. Pode ser qualquer uma daquelas, ou então uma personalizada, igual eu mostrei para vocês no Cubic Bezier, tá bom? Aí vocês podem personalizar a sua curva e aí vocês colocam no valor da propriedade. Aí, de novo, dá para colocar 3 coisas, ou então dá para abreviar, e isso coloca elemento, tempo e o negócio, tudo separado por espaço. Aqui já começa o que eu mostrei para vocês, que é o delay. O delay é o tempo que vai ser até começar. Então, é tipo um tempo de espera. Se eu coloquei um hover, para a animação começar, depois o meu mouse estiver em cima do elemento, ele vai esperar esse tempo, o delay, para poder começar a animação. Então, ele vai esperar esse tempo. Então, dá para escrever esse delay igual a gente escreveu separadamente, animation delay 3 segundos, ou então dá para vocês escreverem na sequência. Aí vocês colocam aqui no último espacinho, tá bom? Outro que eu mostrei para vocês, gostei muito desse site, porque é difícil a gente achar explicando com todos os valores possíveis que tem, essa forma aqui, como é que tá muito bem explicada. O Animation Direction, ele basicamente o que o nome diz, a direção da animação. Então, pode ser normal, que ele vai começar do 0 e vai até o 100, ou então você pode colocar reverse, e vai começar do 100 e ir para o 0. Então, o que você define 0% e o que você definiu lá com 100%, ao invés de ir do 0 para o 100, vai do 100 para o 0. E o alternativo, que vai ir primeiro do 0 até o 100 e depois do 100 até o 0. Esse aqui, basicamente,
vai funcionar quando você colocar o infinite lá, porque se você colocar para fazer a animação só uma vez, vai ir só você, né? Se você colocar o alternate, vai ir do 0 até o 100 e depois até o 0. O alternate reverse é a mesma coisa do alternate, é uma bobeirinha de nada. E ao invés dele ir do 0 até o 100, depois do 100 até o 0, ele vai ir do 100 até o 0 e depois do 0 até o 100. É o contrário do alternate. Mesma coisa. Patrocínio, assim, achei uma pena que não tem muitas outras propriedades explicando do jeito que está explicado aqui. Acho mesmo muito porque eu gostei muito dessa explicação. Agora ele explicando aqui como é que a gente coloca. Se for colocar separado, Animation Direction, coloca reverse, ou então coloca ele na frente. Esse aqui é a quantidade de vezes que vai repetir. Basicamente, ou é 1 ou é infinito. Eu vi em outro lugar que desce para a gente definir, tipo, 5, 3. Se pode. A gente poderia até testar. Vocês poderiam testar depois, ver se funciona, mas eu acho que são só essas aqui. Esse aqui eu nem vou comentar, o hate, porque é uma coisa que vocês precisam de outros conteúdos para entender, mas é basicamente o infinite e o initial. O initial já é o padrão. O padrão é fazer só uma vez. Então, ou é uma vez, ou é infinitas vezes. Aí, se vocês quiserem colocar o inicial pode colocar, mas se não colocarem, já vai definir isso como padrão, entendeu? Já vai ser o padrão daquele negócio, então vocês não precisam explicitar esse valor. Se vocês deixarem sem, ele já vai pegar esse valor. Então, geralmente, basicamente, se quiserem mudar alguma coisa, é só acrescentar lá o infinito, tá bom? E aqui tem o separado e o do jeito que a gente está falando junto. Aí é só colocar em sequência. Esse resto aqui do site, eu acho que eu vou deixar para vocês lerem, quem tiver interesse depois, porque basicamente isso aqui é o que a gente mais usa, tá bom? Essas 5 ou 6. Essas 6 primeiras propriedades são as que a gente mais usa. Então, se alguém tiver interesse de dar uma olhadinha no final, pode ficar à vontade de dar uma olhada depois, porque agora eu acho que é o nosso horário, tá bom? Então, alguma dúvida, gente, sobre tudo que foi falado? Alguma coisa assim? Algum comentário? Não. Vou a transmissão da minha tela aqui. Um recado, instrutores, ou pode já fechar aqui? Podemos despedir. Gente, muito obrigado pela presença. Obrigado, Tássila, pela monitoria, foi muito boa. Avaliem no Forms, por favor, para a gente ter uma boa base. Muito obrigado a todos e pode ir encerrando aí do jeito que você gosta. Tchauzinho. Tá bom, gente. Então é isso. A live, obrigada por participarem. E eu não vou esquecer de mandar o slide. E como vocês dizem que o Marco sempre esquece, eu mando lá no grupo da programação do médio, tá bom? É isso, pessoal. Adeus para vocês. Tchauzinho.